Palestra agora Como Viver Sóbrio e Sereno. Roberto Geraldo, fundador, presidente da Associação Esperança e Vida. Bom dia. Acredito que alguns aqui me conhecem, eu sou Robertinho da Esperança e Vida, fica mais fácil assim, né? O tema que me foi sugerido certamente é fundamental no nosso trabalho de amor exigente, não é? Acredito que todas as nossas palavras e ações convergem para aquilo que nós buscamos. Sobriedade, não é verdade? É o que nós queremos, é o que nós precisamos, é o que nós perdemos e queremos recuperar, queremos resgatar. Trabalhamos para viver isso. A sociedade que a gente vive sofre, né? Pela falta de sobriedade, em todos os sentidos. Não somente porque a nossa cultura é marcada, né? Pelo consumo de bebidas alcoólicas e de outras substâncias, mas pelo desequilíbrio em que nós vivemos, pela falta de temperança, pela falta de moderação nas áreas fundamentais da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Então, é o que eu desejo, o que eu busco, é o que eu quero viver também, uma vida de sobriedade, uma vida de equilíbrio, uma vida em que os nossos instintos, nossos desejos estejam submetidos à nossa razão e à nossa vontade. A sobriedade é isso. É a busca constante deste equilíbrio, desta harmonia interior, onde cada coisa está no seu lugar. Tem um princípio, que é uma expressão do apóstolo Paulo, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por isso, eu não me deixarei escravizar por coisa alguma. Este é um princípio básico. Eu sou livre para buscar aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. Tudo me é permitido, até as coisas que são nocivas, mas nem tudo me convém. A conveniência não é aquilo que satisfaz os meus interesses e caprichos, né? Mas a conveniência nesse sentido é aquilo que é bom, é aquilo que é justo, é aquilo que defende e protege a vida, sobretudo onde ela é frequentemente ameaçada. A sobriedade é uma virtude cardeal. Uma virtude cardeal. Dentro da relação das virtudes, cardeal porque ela gera outras virtudes tão necessárias. Estava dando uma olhada nesse livro aqui, encontrei esta
esta instrução, a temperança, praticamente sinônimo, né, de sobriedade, que é autodomínio, que é moderação, que é equilíbrio. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. A sobriedade ou temperança assegura o domínio da vontade, garante o domínio da vontade sobre os instintos, esses impulsos naturais que trazemos, né? E mantém os desejos dentro dos limites da honestidade, da ética, né? O próprio momento que o Brasil vive, né, mostra a falta de sobriedade. A corrupção, por exemplo, né, é a degradação, é um sintoma da perda da ética, dos valores, dos princípios morais. Eles não têm limites, né? Não conhecem limite. Ao contrário, a sobriedade submete, controla, impõe limites aos nossos desejos. A pessoa temperante ou a pessoa sóbria, ela orienta para o bem seus apetites sensíveis. Quem vive na sobriedade sublima suas pulsões, né? Seus impulsos, seu desejo. O que é sublimar? É dar um fim sublime, mais elevado. Quem não descobriu ainda a vida em sobriedade, iguala os seus apetites, ou pior ainda, né? Rebaixa-os, vulgariza-os, banaliza-os, pior do que aqueles que não têm razão e bom senso, pior do que outras criaturas que não têm sentimento, sensibilidade. Olha só, a pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição, é verdade. O homem sobra, a mulher sobra, discreto, né? Modesto, tem modéstia, não falar, modéstia no vestir, tem modéstia, tem bom senso em seus gostos e preferências. E não se deixa levar pelas paixões do coração. Eu andei anotando essa madrugada algumas coisas que achei importante para partilhar com vocês sobre esse tema. Se você buscar um bom dicionário, você deve encontrar lá esse conceito. Sobriedade significa a qualidade, a virtude daquele que é sóbrio, equilibrado. Virtude entendida aqui como força de caráter, né? Daquele que é sóbrio, daquele que é equilibrado. Então, sobriedade, como já disse, é o agir com moderação nas paixões, especialmente no comer e no beber. É a temperança, é o autodomínio, é a serenidade. Uma pessoa sóbria não perde a serenidade. Todo mundo pode estar desesperado, gritando, chorando, esperneando, mas o homem sóbrio, a mulher sóbria, mantém a serenidade, né? Como aquela história que vocês conhecem tão bem, daquele avião que estava sofrendo uma pane. Por sinal, era um Boeing 737, né? 400 passageiros, um desespero muito grande.
alguém da tripulação teve que comunicar que havia um superaquecimento das turbinas, né? Que era para se manter a calma, que todas as possibilidades, né, estavam, né, as providências estavam sendo tomadas, mas não teve jeito, né? O desespero tomava conta. Uns gritavam, outros choravam, outros vomitavam, outros, né, tentavam de uma maneira desesperada romper a janela da aeronave e se jogar. E no meio da confusão, o garoto tranquilo, jogando videogame. Chega um adulto, não sei se ele está por aqui, vai fazendo um curso, né? E disse: ei moleque, você não está vendo aí? Tem uma pane na aeronave, está para explodir o avião, pode morrer todo mundo e você aí, como se nada estivesse acontecendo, moleque. Ele falou: calma, o meu pai é o comandante deste voo, ele sabe o que está fazendo. De fato, os mecânicos muito experientes fizeram um reparo no ar, um pouso forçado, e todo mundo chegou são e salvo. Acredito que aquele menino nunca fez curso de amor exigente, nem escutou palestras sobre serenidade, né? Mas nessas horas em que somos desafiados, é preciso provar então a nossa sobriedade através da nossa serenidade. A serenidade é um termômetro, né? É um termômetro, não é? Quinta-feira à noite, um filho meu do coração, que está em tratamento, me deu um perdido, né? E aí quem estava à minha volta ficou incomodado de ver a minha serenidade. Parecia até que eu estava indiferente àquela situação. Claro, é um treino, né? Uma experiência, né? É uma caminhada. Mas nessas horas é que somos desafiados, testados, é que a gente pode medir. Quer dizer, minha vontade, meus desejos, minhas paixões estão sob o controle de fato da minha vontade, da minha razão, do meu bom senso. Sobriedade não é uma exigência para quem teve problema com bebidas e drogas, né? Sobriedade é uma exigência para todos nós. Quando eu falo em sobriedade e comer, tem uma frase da Bíblia que diz assim: o homem sóbrio é o último a sentar à mesa e o primeiro a se levantar. Ao contrário, né? Quem não encontrou a sobriedade é o primeiro a sentar à mesa e o último a se levantar. Não se contenta em comer um pedacinho de carne no churrasco de família, né? Quer comer carne o dia inteiro, tomar cerveja e chope o dia inteiro, né? Para satisfazer os apetites da sua natureza humana, que a gente chama de carne, né? Carne, nossa natureza humana. Então é importante a gente retomar o conceito mais profundo desse tema. Então, é o autodomínio, a serenidade, é o ordenamento da afetividade e sexualidade para o amor responsável. Aí tem uma área bastante frágil, principalmente para quem sofre da dependência alcoólica, da dependência química, né? Esta é a área mais doente, mais difícil de viver a sobriedade. Os melhores programas, por exemplo, sugerem que quando alguém termina o tratamento, fique pelo menos 2 anos, né? Sem chegar perto de mulher, no caso do homem, né? Para as mulheres também, no mínimo 2 anos. Mas por que tudo isso? Né? Porque não deu tempo de tratar da afetividade doente. Numa internação de 6 meses, 9 meses, 1 ano, não deu tempo. Tratou de uma dependência só, a química. E as outras dependências? É preciso trabalhar aqui fora depois da internação. Por isso, então, se pede esse tempo mínimo, né? É um sofrimento muito grande para quem é adicto, né?
Ele sabe, ele tem consciência. Quando ele entra em recuperação, ele tem consciência que a área mais enferma é a área afetiva. E é exatamente em que ele recai. É exatamente em que ele perde a sobriedade e recai. Porque ele chegou a desenvolver, até da doença, quem lida com adicto sabe disso. Um dia eu quero até escrever um artigo científico sobre isso. Ele desenvolveu uma arte, que eu chamo de arte da manipulação sedutora, onde ele faz uma transferência do objeto do seu desejo. Antes uma substância química, agora uma pessoa de carne e osso. Ele faz esta substituição. Ninguém consegue, mas o adicto consegue olhar para uma mulher e identificar nela uma carência. Em cima dessa carência ele constrói um personagem ideal. Não importa se é casado ou solteiro. Só para vocês terem ideia quanto trabalho tem pela frente depois de uma internação. Por isso os melhores programas não falam em sobriedade antes de 6, 7 anos de vida limpa, Fala, eu estou limpo, 5 anos, 4 anos, mas sobriedade é o equilíbrio das áreas que foram afetadas pela doença, Em todo sentido, é a submissão dessas áreas que não tinham controle, que agora precisa estar sob o controle, entende? Por isso que mas esta é a área mais frágil, mais vulnerável, mais exposta, de quem sofre da adicção ativa, o alcoolismo, a dependência química. A área afetiva. Vários casos emblemáticos vocês acompanharam, que chamou a atenção no Brasil. Por exemplo, o caso daquela psicóloga Natália, o seu envolvimento com o Guilherme Longo. Segundo atendimento que ela faz com o adicto na clínica, ele bate o olho nela e fala: você está triste por quê? Não, probleminha no meu casamento, mas logo passa. Pronto. Deu de bandeja. Em cima, o adicto constrói um personagem, ganha a pessoa. Torna a outra pessoa, ele virou o terapeuta dela, na verdade, Essa é a verdade. Vocês têm alguém da área, alguém que conheceu mais de perto esse episódio, Só para você. Oi? Da sua cidade, você imagina. E aí a mulher desenvolve a chamada codependência, e desenvolve também uma síndrome, que a gente chama síndrome da Mulher Maravilha. Se eu estiver do lado dele, ele nunca mais vai usar. Olha, ele vive essa vida porque falta uma pessoa como eu, como eu do lado dele. E assim foi. Pouco tempo ela já terminou o seu casamento, os dois foram morar juntos, mas ele não conseguia dar conta do recado, porque o adicto só faz a substituição, ele não trata, no relacionamento afetivo doente, Por isso que a dificuldade dele em viver a sobriedade reside exatamente aí. E aí então ele não conseguia. Quando ela cobrava um pouquinho de atenção, ele recorria ao uso e tal. E um dia ele fez uma confissão que todo adicto guarda 7 chaves. Ele disse para ela: olha, sabe por que eu não consigo ficar de pé? Porque até hoje o meu maior sonho de homem eu não realizei. Qual é o maior sonho de um homem? Ser pai. Opa, pronto, está aí a chave, o segredo da vitória. Vou dar um filho para ele. Imaginou quando ele pegar aquela coisinha assim? O filho, quem é pai que sabe, o filho, purifica a mente da gente. O filho amadurece a gente, o filho faz a gente criar responsabilidade. Por um filho a gente faz qualquer coisa. Mas um homem que não sofreu adicção é diferente, O adicto é diferente. Eu tive um filho que morreu nos meus braços, que ele penhorou um bebê dele lá na biqueira. Ele não tinha grana para pagar a dívida de droga, o traficante deu horário para ele, não é? Ele foi lá e falou: fica aí com o meu bebê,
eu vou fazer meus corre. Quando ele voltou, a dívida já estava paga, mas a criança já tinha ido para o tráfico internacional de criança, né? Na loucura do uso, gente, nada. A vida dele, a vida do outro, naquele momento não vale nada. Pode valer depois, não sei, mas naquele momento não vale nada. Quem é a dívida que levante a mão? Pois bem, eu queria dizer uma coisa para você. Se eu pudesse dar um abraço em cada um e dizer para você: ainda bem que deu tempo. Essa frase está no meu coração essa semana toda. Eu queria dizer para todos que está aqui, que tem uma oportunidade, que teve uma oportunidade, que está lutando para viver um dia de cada vez, ainda bem que deu tempo. Sabe por quê? Esses dias, uma mãe lutou a vida inteira para um filho aceitar ajuda e tratamento, lá de Salvador da Bahia. A mãe pobre, juntou as últimas moedas para conseguir pagar uma passagem em promoção, uma passagem aérea, e uma psicóloga arrumou uma vaga numa clínica aqui em Bragança Paulista. E a mãe então veio acompanhar o filho de 29 anos, não era nem um garotão que estava na lua de mel do uso, era alguém que já estava começando a aprender com o sofrimento, né? A necessidade de buscar sobriedade. Chega no aeroporto de Viracopos, tomaram um Uber para chegar mais depressa na clínica, né? Tinha conseguido uma vaga. A mãe toda contente, e o rapaz disse: mãe, o negócio é o seguinte, ó, já que eu vou fazer o tratamento mesmo, eu quero usar pela última vez. Meu filho, pelo amor de Deus, começa a mãe a chorar. Pelo amor de Deus, meu filho, olha o sacrifício, olha a luta que nós fizemos para chegar até aqui. E aí, motor, pode desviar aí o trajeto. O motorista do Uber falou: olha, eu fui contratado para fazer um trajeto, eu não vou desviar do trajeto para buscar droga para você. Ele abriu a porta com o carro em movimento e se jogou. Na loucura do uso, naquele momento, a vida não vale nada. Vale os 3, 5 minutos de prazer, né? Que o uso pode me proporcionar. Ele bateu a cabeça, fez um ferimento leve, foi para o hospital, tinha um coágulo, ficou 15 dias internado. Quando foi segunda-feira agora passada, desta semana, às 18 horas, faleceu. A mãe sem chão. Depois entrei em contato com ela para me colocar à disposição para fazer o translado do corpo, mais de 20 mil reais por terra, consegui uma empresa aérea que fez por 8 mil, e o pai então teve que emprestar um cartão de crédito de alguém para fazer em 20 prestações, né? O translado e o funeral do filho. Segunda para terça eu nem consegui dormir direito pensando nisso, né? Tentando enxugar as lágrimas daquela mãe. E quando chega cedinho lá na Esperança e Vida, eu queria abraçar cada filho para dizer isso. Ainda bem que deu tempo. Ainda bem que deu tempo. Porque para muitos não deu tempo, infelizmente. Mas para você ainda bem que deu. Eu encontrei meu filho Vitor, que tem apenas 21 anos, um garotão. Eu falei: meu filho, ainda bem que deu tempo, né? Aí fui contar para ele, se emocionou junto comigo. Ele falou: ainda bem que deu tempo. Ainda bem que deu tempo. Para encontrar o caminho da sobriedade, né? Espero que para vocês também a gente não esteja chegando atrasado, né? Né, Antônio? E você poder dizer: olha para quem está do seu lado e fala: ainda bem que deu tempo. Fala de coração: ainda bem que deu tempo. Ainda bem que deu tempo. Ainda bem que deu tempo. Ainda bem que deu tempo.
Sobriedade, então, é ordenamento da afetividade, da sexualidade. Eu estava contando o caso da Natália e do Guilherme Longo. Normalmente não termina bem. Onde não existe sobriedade, não termina bem. Terminou com o assassinato do menino Joaquim. Uma carreira profissional destruída, uma vida inocente, paga o preço da falta de sobriedade, né? Falta desse ordenamento da afetividade e sexualidade para o amor responsável, amor altruísta, amor de renúncia, de sacrifício, amor que não é ideia, sentimento, emoção, mas que é atitude, que é gesto concreto de doação em favor do outro, né? Sobriedade é a modéstia e a descrição no vestir. Quanta falta de modéstia falta, né? Hoje, nos nossos dias, fazendo do corpo da mulher apenas um objeto de atração, sedução, né? E muitas mulheres entram nessa cultura, acham que é isso mesmo. Eu tenho que estar fitness ao tempo todo, não é? Para poder, né? É tão lindo você ver uma mulher vestida com modéstia, né? Atrai os olhares do homem, é uma atração casta, de uma atração pura, não é uma atração que excita o instinto, mas é uma atração que provoca admiração, admiração. Eu não sei se tem uma revistinha para todo mundo, mas eu escrevi um artigo da revista do mês de março, A Dignidade da Mulher. Eu faço uma referência sobre modéstia e digo no final: Deus seja louvado por todas as mulheres da terra que nos encanta com a sua beleza, que encanta a nossa vida com a sua beleza, sensibilidade e ternura. Então, sobriedade é modéstia e discrição no vestir. Eu sei que não. Alguém vai dizer: não, seu coração, não adianta a aparência. Mas a aparência, ela expressa muito daquilo que está no coração. Se a palavra expressa também a aparência, o visual, né? A boca fala daquilo que está cheio do coração. Também o corpo veste, o corpo se expressa na nossa vestimenta aquilo que nós vivemos, aquilo que nós acreditamos. Então, sobriedade é modéstia, descrição no vestir, é descrição no falar. O homem sábio, a mulher sóbria, a mulher sóbria, parou de brigar com a natureza, né? E aceita que a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, que é para falar menos e ouvir mais e falar menos. Então, falar muito não é defeito, agora falar demais né? Eu falo bastante, falo muito. Mas quando extrapola os limites, né? Aí está a falta de sobriedade no falar. Sobriedade é sensatez nos gostos e preferências. Puxa vida, às vezes a pessoa está se apresentando como cúmulo do ridículo, não é? Cúmulo do ridículo. Porque falta ali, gosto não se discute, tudo bem, mas bom senso cabe, né? Em qualquer lugar. Então falta sensatez, na verdade, muitas vezes. As modas que vêm, as modas que vão, né? E que deixam mais, os modismos, nem vou chamar de moda, os modismos. Ontem mesmo um filho meu falava: mas eu queria tanto tirar essa tatuagem do meu corpo, viu? Se alguém tivesse me conscientizado que a vida é provisória,
que tudo é passageiro e que eu não devia marcar o meu corpo com algo definitivo, ainda mais no momento que eu estava de transição da minha vida. Pois é, mas a gente entra nesse modelo. E o pior ainda, minha mãe estava morrendo, precisei fazer doação de sangue para ela, não fui aceito. Mas assim, a gente entra nos modismos, né? Porque afinal de contas é uma forma de identificação, é uma forma de reconhecimento, né? É um meio até de ser aceito às vezes, né? Então falta essa insensatez muitas vezes nos gostos e preferências. A sobriedade é a disciplina e a liberdade no uso do tempo. Não é lindo isso? Você dá um grito de liberdade em relação ao uso do tempo, ao uso do dinheiro, dos bens materiais. Homem sobra isso. Me lembro a terceira vez que eu fui assaltado. Era meia-noite, eu fui trancar o portão, senti um negócio na cabeça. Quando eu olho, quero arma. Falei, mas eu não tenho arma. Estava com a Bíblia na mão. Falei, a única arma que eu tenho é essa. Eu sou da paz, meu irmão. Deu para ver mesmo que você é da paz, porque até esse cachorro teu aí me lambeu a mão. Falei, então, tá vendo? Aqui é todo mundo da paz. O que você quer que eu ajude você a pegar, né? Vamos lá. Estendi um lençol na sala assim, né? Coloquei tudo que eu precisava, ajudei a carregar até o portão. Abençoei, ele foi em paz. Esse movimento durou aí quase 1 hora. As luzes estavam acesas. Quando meu vizinho estava chegando do trabalho, falou, Albertinho, o que está acontecendo aí? A esposa e as crianças não estavam em casa, graças a Deus, né? E falou, não, rapaz, veio buscar umas coisas que ele está precisando aqui, mas já foi embora, está tudo bem. Chegou lá e falou, rapaz, você está de mudança ou sofreu um assalto, né? A sala está limpa, né? Eu falei, pois é. Não, vamos dormir lá em casa, pelo amor de Deus. Não, vamos que o cara volta. Ele falou, não, hoje eu vou dormir tranquilo, com a janela aberta, né? Quente a noite, né? Quente. Porque aquilo que podia me tirar paz, o ladrão levou embora. Mas quem não tem sobriedade, perde a vida por causa de uma câmera fotográfica, um celular, o carro que está pagando ainda financiamento. Não, você não vai levar embora. Puf, né? Perdeu a vida. Nessas horas, eu tinha bons motivos, porque para não ir na cadeia. No dia seguinte, eu tinha lá uma celebração, tinha bons motivos, né? Para ligar para o pessoal e falar, olha, eu estou emocionalmente abalado. Estou sem chão, sofri um assalto. Me entenda, não vai dar para mim hoje aí, no cadeião de São Bernardo. Eu fui o primeiro a chegar no dia seguinte. Foi, quem de vocês esteve lá em casa ontem à noite aqui? Deixa eu ver quem. Eu sou livre em relação ao dinheiro, em relação aos bens materiais, né? Sei viver na abundância dos bens, sei viver na privação deles. Entende? Sobriedade é isso. Você dá um grito de liberdade em relação a tudo isso. O Antônio, 7 horas da manhã, me ligando. Hoje, não vai chegar atrasado. Não vai chegar atrasado. Pelo amor de Deus, não chega atrasado. Pelo amor de Deus. Eu falei, Antônio, eu sou livre em relação ao tempo, mas eu prometo para você que eu vou chegar em cima do horário. Né? Eu queria estar aqui às 8 da manhã para aproveitar as outras palestras, né? Me enriquecer com essa maravilha que é amor exigente. Liberdade em relação a tudo isso. Uma pessoa sóbria é livre. Tudo me é permitido, está vendo? Porque eu sou livre, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Sobriedade não é apenas abstinência ou privação daquilo que é prejudicial à minha saúde, à minha moral e à minha dignidade da pessoa humana. Pois o uso e o abuso do que é prejudicial nem sempre é a causa, não é? Das nossas dependências. Mas é sintoma das carências, dos traumas, das perturbações internas que precisam ser identificadas, tratadas, curadas. Né? E aí, algumas dessas ferramentas nós já conhecemos. Nem sempre sabemos usá-las adequadamente, né?
Talvez ainda não desenvolvemos todas aquelas habilidades que precisamos com as ferramentas de amor exigente, por exemplo, com as ferramentas do programa de 12 passos, dos 12 passos da pastoral da sobriedade, dos 12 princípios de amor exigente. Talvez a gente ainda não conhece bem, ou se conhecemos, não usamos bem ainda, não desenvolvemos as habilidades que precisamos para viver em sobriedade, né? Viver em sobriedade é respeitar as leis, regras, limites, é disciplina em todas as nossas ações, é o exercício da ascese, o exercício espiritual, né? Com as ferramentas que conhecemos. Por exemplo, há 38 anos atrás eu descobri uma ferramenta fantástica que me ajuda a manter de pé, que faz parte da minha ascese espiritual para viver em sobriedade. Eu sou filho de um pai alcoolista, né? Tem uma raiz hereditária comigo, eu não tenho controle sobre a bebida. Mas há 38 anos atrás eu descobri, por exemplo, o jejum como uma ferramenta fantástica de submissão dos meus apetites, de ordenamento das minhas paixões. É fantástico. Eu me apaixonei tanto por essa prática que toda quarta e sexta-feira é água o dia inteiro. Aí o pessoal fala, como é que você aguenta trabalhar 20 horas por dia, dormir 4, com esse gás, com essa disposição? Pergunta para quem me conhece de perto. Difícil acompanhar o meu ritmo. Falei, olha, as armas, as ferramentas espirituais que conhecemos, uma delas é essa, a gente poderia o dia inteiro falar das outras, né? É que nos mantém, que nos ajuda a submeter nossos desejos, nossos apetites, nossas tendências e inclinações sob o domínio da nossa vontade, da nossa razão, do nosso bom senso. Quando perdemos isso, nós, ao contrário, nos submetemos a isso, nos deixamos levar por isso, né? Entende? Então vocês sabem que até as músicas, né? A mensagem que está em muitas músicas é contra tudo aquilo que nós estamos dizendo, não é verdade? Contra tudo aquilo. Por exemplo, em relação à vida, né? A vida nos foi dada como primeiro dom, como primeira prova do amor de Deus por nós, para ser vivida intensamente, um dia de cada vez, um momento de cada vez, não é isso? Você pode dizer, eu já sei isso, mas tenho dúvidas se você está plenamente convencido dessa verdade. Mas a cultura que a gente vive é o contrário, ela se opõe a isso, né? Estou falando das letras de música. Você pega aquela do Zeca Pagodinho, né? É o contrário disso, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, mas a vida não foi dada para ser levada. Como é que está a vida? Está levando, né? Está levando. Ou então aquela outra, vou levando a vida e a vida me levando. Pelo contrário, quando a gente entra em sobriedade, não, eu não quero mais levar a vida, não. Eu não quero me deixar ser levado pela vida, eu quero viver a vida intensamente, um dia de cada vez, porque o dia mais importante da minha vida se chama hoje. Hoje, até para Deus o tempo tem um nome, se chama hoje, não é ontem nem amanhã. Há uma palavra que se chama hoje, que se refere ao tempo presente. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Como dizemos em Amor Exigente, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Que lindo isso, Ana? Da minha nova, primeiro dia da minha nova vida. Que bom. Esse é um princípio para se viver em sobriedade.
um dia de cada vez, um momento de cada vez, e não me deixar levar por nada. Portanto, viver em sobriedade é submissão, ordenamento dos nossos pensamentos. Ora, se vem um pensamento insano agora, né, na minha mente, o que eu faço com ele? Eu expulso da minha mente? Eu desvio minha mente desse pensamento? Eu dou comida para ele? Quem vive em sobriedade, reprime, rejeita, desvia os olhos, cerra os ouvidos, né? Para não dar comida para esse pensamento insano que vem perturbar a minha vida em sobriedade. É disciplina dos instintos, dos desejos e paixões desordenadas, é submissão de tudo isso à nossa inteligência, à nossa vontade. Então o reinado da vontade é que precisa imperar sobre os desejos, sobre os impulsos, né? Isso é vida em sobriedade. Sobriedade é o equilíbrio no comprar, gastar, consumir, na relação com os bens. Por exemplo, faz essa pergunta para você. Você abre o teu guarda-roupa e pergunta: eu preciso de tudo isso que está aqui no guarda-roupa? Achei lindo uma voluntária nossa, quando ela chegou para visitar nossa instituição a primeira vez, ela ficou um pouco receiosa. Será que eu posso apertar a mão do doente de AIDS? Será que eu posso dar um beijo? Será que... Ela não fez nada disso, né? Ela foi me sentir a pior pessoa do mundo, né? Mas e a alegria dos filhos do Robertinho de viver com uma doença incurável e com tão pouco eles sorriam. Cheguei em casa, a primeira coisa, abri meu guarda-roupa e disse: vou fazer um bazar para ajudar essa entidade. Mas antes de eu começar a pedir para os outros, eu preciso começar a partilhar o que eu tenho. Então, viver em sobriedade é isso, né? Olha, é viver como necessário. Abra a tua sapateira e pergunta. Primeiramente, olha para os teus pés e pergunta: quantos pés eu tenho? São 2. Então eu não preciso mais do que um calçado, um par de calçados. E por que eu tenho 5, 6, 10? É porque eu não tenho uma relação de liberdade, porque até agora eu não sei, eu não tenho ainda o senso do que é necessário e o que é supérfluo na minha vida. Eu, graças a Deus, tenho esse par de sapato. Não deu para passar uma grade, está um pouco branco de farinha, porque eu estava trabalhando na padaria, né? Eu só tenho 2 pés, não sei se você tem mais do que eu, mas eu só tenho 2 pés, eu só preciso de um par de calçados. Então, se você não é capaz de viver uma relação de liberdade, você chega no shopping, você tem que comprar porque está na promoção, você tem que gastar porque senão você sai com o sentimento de culpa do shopping, ou não é? Pô, mas nem um lanche na promoção não comi aqui, que coisa, o que eu vim fazer aqui, ou não é? Você sai com aquele sentimento de culpa, você tem que gastar, você tem que consumir, você tem que comprar. Agora, quando você é livre, né? Até de ver lá um aparelho de celular de última geração, e os olhos enchem a vontade, o desejo é aguçado, né? Você fala: e aí? Gente, tem gente que compra um par de calçado para pagar em 3 vezes. Acredita? Acabou o sapato e ele está pagando a prestação ainda, né? Meu Deus, que relação é essa com os bens pessoais? Eu nem falo com os outros, né? Porque com os outros vai dar processo na justiça, né? Briga com o irmão, né? Fala dos bens pessoais que a gente precisa no nosso dia a dia. A minha relação tem que ser de liberdade. Liberdade. Quem vive na sobriedade, liberdade, entende? Eu não tenho essa dificuldade. Será que eu vou de tênis lá para o Sotanier? Será que eu vou de botina? Será que eu vou de bota? Será que eu vou de tamanco, de rasteirinha, de chinelo ou de sandália? Eu não tenho essa dificuldade. Não. Tem gente que tem não sei quantos pares e perde tempo. Que cor que eu vou? Que cor que vai combinar? Eu não. Puxa vida. Meu Deus do céu.
tanta coisa importante, tem gente morrendo, precisando da tua mão estendida, precisando de um abraço teu, entendeu? E você gastando tempo com essas coisas. Não é vocês, claro, desculpa, né? Todo mundo aqui tem uma vida modesta, simples, não é? Vive extremamente do necessário. O que passa do necessário da sua vida, você já está compartilhando ou não é? Já está compartilhando. Mas tem coisa que o homem tem dificuldade de compartilhar, fala a verdade. Por exemplo, mulher renova o guarda-roupa toda semana. Lá em casa não falta roupa feminina para as minhas filhas, que a gente acolhe muitas vezes na rua também. Mas para os meninos, como é difícil o homem doar uma calça, né? 15 anos com a mesma calça no corpo, né? Ele não doa, ele não empresta, ele não, né? De jeito nenhum, né? Já vi até divórcio porque a mulher foi lá escondida e deu uma carta para o marido, né? 15 anos, a mesma calça no corpo, não doa de jeito nenhum. Não dou, comprei com meu dinheiro para comer, não vou doar, não. Então, tem filho que eu acolho da rua, essa última pastoral, por exemplo, um milagre, viu, gente? Vocês não vão acreditar, vieram 12 comigo, 12, que ultimamente é difícil você tirar um da rua. Porque esse estado falido que a gente vive, criaram políticas públicas nocivas, né? Para manter essa população na rua. Até a morte, usando droga com dinheiro público. Por exemplo, criaram 3 benefícios. É bom vocês saberem, vocês lidam com isso. Tem todo um contexto que às vezes a gente, né? Criaram renda cidadã, legal o nome, né? Bolsa Família para pessoa em situação de rua, vulnerabilidade e risco social. E o auxílio moradia, que legal, olha que estado maravilhoso, passa de R$1.000, viu? Somando os 3 benefícios. Mas meus filhos na rua deram um nome interessante para esse benefício, né? Juntaram tudo num só e deram o nome, Bolsa Crack. Os mais ousados chamam de Bolsa Noia, né? Tá bom. Gente, eu cheguei a trazer 30 moradores de rua, 3 cônjuges comigo no passado recente. Hoje para trazer 1, 2, olha, o irmãozinho vem quase convulsionando para a gente, pelo amor de Deus, Roberto, me ajuda, faz uma hora, eu vou morrer desse jeito, ó, o fulano de tal morreu, vamos agora, irmão, entra aqui na cama. Não, mas eu não posso. Mas como? Você está mal, você está pedindo ajuda? Não, hoje eu não posso. Mas por quê? Porque amanhã eu vou receber meu Bolsa Crack, né? Vai demorar um pouco ainda, né? Esse estado que está aí. Então, viver a sobriedade, né? Diante desse estado falido, doente, dessas políticas públicas equivocadas para essa população, realmente. Mas quarta-feira foi um milagre para a gente, né? 12 vieram conosco, 4 não deram conta de ficar, 8 estão firmes no propósito. Benção, né? 8 estão firmes, 5 já foram para a comunidade terapêutica, já venceu a parte mais aguda da crise de abstinência, e 3 estão comigo ainda na cidade, se preparando para ir também. Que benção, né? Que maravilha. Quero encontrar o caminho da sobriedade. Só precisa de alguém como você para mostrar o caminho, né? É por aqui, vem cá comigo, é por aqui, ó. Eu também encontrei esse caminho. É maravilhoso viver em sobriedade, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Viver com equilíbrio, viver com moderação, né? Submetendo nossos instintos, desejos e inclinações à nossa vontade. Que maravilha. Olha que coisa linda. Nosso tempo está acabando, hein? Então, viver em sobriedade é tudo isso que nós já comentamos, né? Sobriedade é o equilíbrio no comprar, no gastar, no consumir, no uso do celular, da internet. Eu teria até mais argumentos para justificar o uso que eu faço da internet, do celular, dizer para você, olha, eu tenho muitos contatos, eu tenho tenho 5.000 seguidores no Facebook, etc e tal, né? Então, isso exige de mim um pouco mais de dedicação de tempo, mas é algo que eu preciso lutar todos os dias. Todos os dias. Né? Mas eu só gosto de usar para assistir um bom jornal, por exemplo, Espírito nos Is, da Jovem Pan, né? É um programa predileto meu, aquela equipe maravilhosa, crítica, né, da Jovem Pan. Então, mas se a gente não toma cuidado, não deu para assistir no horário, vai assistir 2, 3 horas da manhã, né? E aí é perigoso clarear o dia e a gente está ali, né? Um puxa o outro, um site puxa o outro, um blog puxa o outro e tal, e clareou o dia, fala, nossa, eu preciso trabalhar a sobriedade no uso do celular, da internet, das redes sociais,
A pessoa sóbria tem liberdade, controle e discernimento. Lindo isso, né? A pessoa sóbria tem liberdade, controle e discernimento. Ela sabe distinguir o que é essencial do que é supérfluo. Ser sóbrio é gostar das coisas simples, de ser discreto, de ouvir mais, de falar menos, saber fazer a diferença entre comer, que é um desejo, que é um apetite, e dessas coisas eu entendo um pouco, porque eu sou mineiro, aqui do sul de Minas, de Guaxupé, e você sabe que mineiro que não é bom na cozinha e na viola, desculpa se tem algum irmão do Paraguai, aqui do Uruguai, fiquei sabendo, não sei se eu posso, mas pode ser do Paraguai, não é? Entendeu? Pode não ser legítimo, né? Pois bem, gosto muito, gente, nossa, aquele arroz soltinho, aquele tutu mineiro, aquela linguicinha de pernil, bem temperadinha, aquele torresminho bem crocante, fala a verdade, você também gosta? Olha, tá até pingando o canto da boca aqui. Então, pois é. Então, mas é preciso fazer diferença entre comer, que é um desejo, e alimentar, que é uma necessidade, tá? Eis aí uma grande... No Brasil se come muito bem, fala a verdade. Se tem um país que se come bem, é aqui. Mas é um país que se alimenta muito mal. Muito mal. Nós somos recordistas em quase todas as doenças, porque aqui se come muito mal. Aqui se bebe muito mal, não é verdade? Estamos aí entre os primeiros em índices de diabetes, porque o pai leva refrigerante para toda a criançada, né? E não pode faltar aquela quantidade terrível de açúcar em cima da mesa, e leva cerveja para o mês inteiro, não é? Dias atrás, por sinal, atendi um pai italianão, lá uns 3 Robertinhos mais ou menos, um homem que tinha cada tora do braço, que estava nervoso e tal, foi buscar ajuda com o filho. Olha, eu quero encontrar o desgraçado que deu a primeira droga pro meu filho. Se encontrar, eu vou fazer um picado dele. Ele vai ver só e tal, né? E deixei ele desabafar. Eu falei, pai, eu acho que eu sei quem que é, hein? Quem que é? Fala logo. Eu falei, tá falando comigo aqui na minha frente. E eu falei, calma, não quero apanhar não, chama o seu filho lá. Vem cá, garoto, qual foi a primeira droga que você usou na vida? Ele disse, bebida alcoólica. Bebida... Onde foi que você usou? Na minha casa. Quem foi que te deu? Meu pai que está falando com você. Puxa, o pai começou a chorar, deu um abraço no filho, pediu perdão na minha frente. Nossa, precisava ter gravado aquilo, gente, que cena linda. Falei, tá vendo, pai, a gente quer encontrar culpados, responsáveis, não sei aonde, bem longe de nós, né? E está dentro de casa, Eu sou apaixonado por um homem que entendeu que a sobriedade, que viveu isso, chamado João Batista. Tem uma frase no Evangelho que diz que João Batista era um homem pleno, cheio do Espírito Santo desde a sua gestação, porque ele não bebia nem vinho e nem cerveja. Ah, Robertinho, mas o Ministério da Saúde tem uma campanha maravilhosa. Eu acho que o cara que elaborou aquele slogan, ele entende de sobriedade, porque você repetiu a palavra moderação, não sei quantas vezes eu anotei aqui, inúmeras vezes, e a mensagem é esta: beba com moderação. Você já parou para pensar o efeito subliminar que o verbo desse slogan pode causar na mente das pessoas? Quem é psicólogo aqui, eu acho que tem mais argumentos do que eu. Beba. O verbo está no imperativo, gente. Não é uma sugestão, não é uma indicação, não é um convite, é uma ordem. É uma ordem. E as indústrias de bebida, nossa, o lobby que eles fizeram para aprovar essa campanha foi muito grande, porque não pode beber para embriagar, sabe por quê? Senão morre logo, e aí eu vou perder mais um consumidor, mais um cliente. Então beba com moderação, não é? Beba com moderação. Como? Não, Robertinho, a gente não pode ser tão radical também em relação à bebida, sabe? Porque, olha, até meu cardiologista recomendou-me que uma tacinha de vinho
bem tomada, com moderação, né? Ajuda no bom funcionamento, né? Do coração. Verdade ou mentira? Verdade. Só que o teu cardiologista esqueceu que você tem outros órgãos, querido. Esqueceu que você tem fígado, que você tem rins, que você tem pâncreas. Ele falou para você que a bebida alcoólica ao longo dos anos rouba do teu cérebro a vitamina mais importante para te manter de pé, chamada vitamina B1, que vocês gostam de chamar de... Acho que você deve ter uma tia com esse nome, né? Tiamina, né? A tiamina, né? Não, então, tem pesquisas aí, a científica, tem estudos publicados seríssimos, comparando 2 idosos de 90 anos, um que nunca botou uma gota de álcool na boca, que quis viver a sobriedade também, como abstinência do uso daquilo que ameaça a saúde. 90 anos, o outro de 90 anos tomou sua tacinha com moderação, nunca tomou um porre, nunca se embriagou, nunca se tornou dependente. Olha que beleza, né? Está na cadeira de roda. Você pergunta, pô, o que aconteceu? Meu filho, idade, 90 anos, as pernas estão fracas, né? A primeira coisa que ele... mãe, por que a perna do outro está fraca? Porque o outro não está lá com a sua bermuda em dia, com a sua tiaminha em ordem, né? Terminando, gente. Então, olha, tempo esgotado. Oh, meu Deus, essa placa aqui, né? Sobriedade não falaram, hein, Robertinho? Então, ser sóbrio, gostar das coisas simples, ser discreto, ouvir mais, falar menos, saber fazer diferença. Quando o sóbrio senta numa mesa, não é o primeiro a começar, nem o último a parar de comer. Acaba de comer em primeiro lugar por decoro, evita todo excesso para que não desgoste a ninguém. Eclesiástico capítulo 31, versículo 20. O sóbrio não se deixa enganar pelas mensagens subliminares, beba com moderação. Ele sabe que beber é um vício e ao mesmo tempo uma doença lenta, progressiva e fatal que gera vergonha, desgraças e infelicidades. Essa doença começa em casa, quando o pai dá de beber à criança inocente. A palavra de Deus alerta: ai daquele que dá de beber aos outros, será saciado de opróbrio, não de glória. Ai daqueles que desde a manhã procuram bebida e retardam a noite nas excitações do vinho. Isaías 5:11. Quem não vive em sobriedade é um mau servo que imagina consigo: meu senhor tarda a vir, se põe a bater os seus companheiros, comer e beber com os erros. O senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Portanto, não vamos dormir no ponto nada de bebedeiras. Desembriagai-vos, sejamos sóbrios e vigiemos, para sermos herdeiros do reino dos céus. São Pedro afirma que para viver em sobriedade é necessário romper com a vida carnal, buscar a santidade pela prática das virtudes. E o melhor conselho é este: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ser sóbrio, terminando, é ser hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso e continente. Lindo isso, Tito, capítulo 1, versículo 1. Eu vou deixar esse texto à disposição depois, João Antônio. Bota aí, né, para todo mundo acessar, copiar, né? Tá? Ser sóbrio é viver intensamente com sabedoria e serenidade, cada dia, cada instante da nossa vida. Tá bem, pessoal? Esse estado permanente de vigilância, de cuidado a todo instante. Quando eu servi o exército, era o último do pelotão, mas o sargento chegava sem marcar hora e eu tinha que me apresentar com ele. Soldado Roberto 58, segundo pelotão, sentinela da hora de serviço sem alteração. Sobriedade é isso. Estado de vigilância. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês.